No centro de Los Angeles, embaixo dessa cidade agitada, investigadores buscam um antigo terror da Era do Gelo. O tigre dente de sabre. O tigre dente de sabre é um dos animais extintos mais icônicos. Ele é um demônio com boca de machete. O dente de sabre foi um dos animais mais assustadores que já existiu na Terra. Um predador armado com caninos de quase 18 centímetros de comprimento. Mas o que realmente sabemos sobre ele? É um animal estranho. Ainda temos muitas perguntas sem resposta. Agora, as nossas câmeras têm acesso raro aos pesquisadores que examinam pistas pré-históricas, seladas em um poço de alcatrão por milhares de anos. Como o dente de sabre caçava? E foi o seu dente gigantesco que causou a sua extinção? É extremamente afiado. É mais pontudo do que dos dinossauros. Vamos viajar para uma época em que mamíferos gigantes habitavam a Terra, por baixo de pele e osso. Vamos revelar os incríveis segredos ocultos do reinado do tigre dente de sabre. Segredos de feras gigantes. Segredos do tigre dente de sabre. Los Angeles, Califórnia. Uma metrópole de quase 4 milhões de pessoas. Aqui, na sombra das montanhas de Hollywood, uma equipe incrível de paleontólogos se prepara para o trabalho, enquanto a cidade começa a ganhar vida. A equipe está escavando em Hancock Park, perto da famosa Wilshire Boulevard, lar de algumas das melhores construções de Los Angeles. Esta parte da cidade também é onde está localizado um dos sítios de escavação urbanos mais extraordinários do mundo, o Poço de Alcatrão La Brea, um fenômeno geológico que está cheio de milhões de fósseis de uma época passada. 50 mil anos atrás, Los Angeles era um bosque arbustivo que escondia um segredo mortal. Poços de alcatrão grudento que prendiam qualquer animal que chegasse muito perto. Milhares de criaturas estão enterradas aqui, mas uma se destaca. Smilodon fatalis, o tigre dente de sabre. Mais forte que o leão moderno e com presas curvadas enormes, essa fera gigante é lendária. Mas sua vida ainda é um mistério. Como esse monstro gigante sobreviveu em um mundo da Era do Gelo? E por que não existe mais em Los Angeles hoje? A doutora Maylin Balize é especialista em carnívoros pré-históricos. Ela é parte da equipe aqui no Poço de Alcatrão La Brea. Este famoso ponto turístico de Los Angeles fica sobre o campo de petróleo Salt Lake, uma grande reserva de alcatrão líquido que flui por baixo das ruas da cidade. Dá pra sentir o cheiro de alcatrão. Tem um cheiro de ovo podre. O alcatrão é basicamente uma versão refinada do petróleo bruto. É muito grudento. Ainda dá pra ver o alcatrão borbulhando no poço. Os primeiros a escavarem em La Brea foram os nativo-americanos. Eles usavam os poços como uma fonte natural de piche. Nos anos 1800, colonizadores pensaram que os ossos daqui eram de gado. Foi apenas em 1901 que eles foram identificados como fósseis da Era do Gelo. Hoje, os escavadores ainda encontram fósseis preservados neste líquido preto e grosso. Durante o último século, eles tiraram mais de 3 milhões de espécimes dos poços de alcatrão daqui. De animais familiares como cervos e bisontes até predadores pré-históricos gigantes, como o famoso tigre dente de sabre. Esse é o clássico dente de sabre, Smilodon fatalis. E esse perdeu um grande pedaço do canino, mas dá pra ver que ele é um dente de sabre. Ele é um animal estranho. Smilodon não é realmente um tigre. É só um primo distante. Ele pertence a um ramo extinto da família dos felinos,
que pode ter chegado na América do Norte há mais de 2,5 milhões de anos, quando o baixo nível do mar criou uma ponte de terra com a Ásia. Escavadores acharam mais de 2.000 dessas feras magníficas aqui. Como é um animal muito famoso, alguns pensam, provavelmente já está saturado. Mas ainda tem muitas perguntas sem respostas. E é por isso que esse animal ainda é ativamente estudado hoje. O primeiro passo para desvendar a vida do dente de sabre é recuperar seus fósseis. Mas isso não é fácil. Em alguns poços, o alcatrão secou, mas em outros, continua líquido. Cavar aqui é um processo difícil e demorado, mas a recompensa faz valer a pena. Agora a gente está indo até o Projeto 23, que é uma das 2 escavações ativas que estão acontecendo nos poços La Brea. O projeto tem esse nome devido a 23 caixas de madeira gigantescas. Elas possuem toneladas de alcatrão solidificado, tirados de um canteiro de obras próximo. Cada caixa está cheia de milhares de ossos de muitos animais diferentes. O nosso vizinho aqui do lado, o Museu de Arte do Condado de Los Angeles, estava escavando para construir uma estrutura de estacionamento subterrâneo quando encontrou o crânio de um mamute. E foi essa descoberta que deu início a todo esse projeto. Oi, Sean. O especialista em escavação, Sean Campbell, está examinando os ossos da caixa número 2. O que você encontrou hoje? Então hoje estamos em uma área de sedimento granulado muito compacta. Tem principalmente lodo, argilas e areias finas. Cada caixa contém um amontoado de ossos. Sean precisa tirar o alcatrão duro com muito cuidado para libertá-los e descobrir de que espécie eles são. Muitos não são predadores como o dente de sabre, mas animais herbívoros. Demora um tempo para treinar os olhos para não só enxergarem os fósseis, mas conseguirem identificar o que são esses fósseis. Provavelmente isso aqui é parte da pelvis, ainda não sabemos de que espécie é. Pode ser um cavalo, pode ser um bisonte, pode também ser um camelo. Os animais descobertos aqui viveram no final da última era do gelo, entre 60 a 10 mil anos atrás. No norte, grandes placas de gelo cobriam o que é agora o Canadá. Mas regiões mais ao sul, como a Califórnia, tinham um clima muito mais ameno. Aqui, os invernos podiam ser duros durante o auge da era do gelo. Mas as temperaturas na bacia de Los Angeles talvez não fossem muito diferentes das de hoje, e florestas robustas prosperavam. Dá para ver grandes pedaços de árvores saindo do próximo nível. E isso é uma parte onde ficam as sementes, provavelmente de um junípero. Basicamente, todo esse material vai ter por volta de 44 mil anos. Acho que vou precisar de ajuda. Sean usa mapeamento a laser para sinalizar todos os seus achados em uma grade especial. Essa é a caixa 2 até agora. Essa grade permite que ele crie uma imagem 3D incrível de todos os fósseis dentro da caixa. Esse fóssil aqui. Legal, então nós estamos vendo de cima para baixo. Dá para ver como eles estão encaixados, em que direção e ângulo. Quanto mais escavadores como Sean registram seus achados, mais estranho este sítio fica. O número de carnívoros, como o dente de sabre, é muito maior do que de presas herbívoras. Eu descobri coisas espetaculares. Estou escavando há pouco menos de 9 anos. Achei crânios completos de dente de sabre e muitos crânios de lobo pré-histórico, vários crânios de coiote, raposa, doninha. Tem mais de 1000 crânios de dente de sabre que estão tão preservados que seriam considerados quase completos. A descoberta é intrigante. Animais herbívoros são mais numerosos na natureza. Mas em La Brea, os paleontólogos acham mais animais carnívoros. Por quê? Os especialistas acham que os poços de alcatrão eram o que é conhecido como a armadilha dos carnívoros.
Um único herbívoro preso atrairia muitos predadores em busca de uma refeição supostamente fácil. Mas esse banquete era uma última ceia. Os predadores também ficavam presos e pereciam aos poucos. Apenas alguns animais presos a cada 10 anos por 30 mil anos podem explicar a grande quantidade de dentes de sabre encontrados aqui. La Brea é uma cápsula do tempo sem comparação. Uma oportunidade única para estudar o comportamento de caça dessa fera magnífica. E muito mais. Steve Brussati é um paleontólogo da Universidade de Edimburgo. Esse animal, quando estava vivo, há apenas algumas dezenas de milhares de anos, tinha um tamanho parecido com o de um tigre siberiano, só que mais corpulento. O que realmente os diferencia são esses caninos de sabre e... esses dentes falam por si mesmos. Eles são afiados, mas também são muito finos, quase como a lâmina de um bisturi. Esse felino monstruoso tinha caninos extremamente longos, até mesmo para os padrões dos dentes de sabre. Eles podiam crescer até 18 centímetros e tinham bordas serradas, como facas de cozinha. Por isso, eram perfeitos para perfurar pele dura. Mas apesar de serem fortes para perfurar, o comprimento excessivo os deixava fracos para resistir a forças laterais, como as produzidas por uma presa se debatendo. O esmilodonte precisava matar a presa de forma rápida, ou o seu dente poderia quebrar. Então, como ele caçava com dentes assim? Compara o esmilodonte ao seu primo evolucionário, o leão africano moderno. Se compararmos o crânio de um leão moderno com o do dente de sabre, uma coisa que chama a atenção na hora são os dentes. Leões têm dentes caninos que parecem muito ferozes, mas não são nada iguais a esses caninos de sabre enormes e afiados que o esmilodonte tem, que criam uma mordida vampiresca. Os leões e tigres de hoje em dia usam o dente principalmente para cortar a carne. Eles matam a presa usando suas mandíbulas poderosas para quebrar o pescoço da vítima. Especialistas acham que os caninos afiados do dente de sabre eram frágeis demais para serem usados dessa forma. Eles não usavam os dentes como se fossem um maníaco com uma faca balançando de um lado para o outro sem cuidado, acertando as coisas. Não, não. Os dentes eram ferramentas de precisão e eles eram usados mais como picaretas para perfurar a garganta das presas. Um tigre dente de sabre podia abrir bastante a mandíbula, o que permitia que ele mordesse sua presa com força total. Ele abria muito as mandíbulas e atacava. Dava uma mordida bem afiada no pescoço do animal e deixava o animal sangrar. E isso é bem diferente do jeito de caçar de um leão. O esmilodonte era feroz, mas ainda tinha um perigo inerente na sua força de caçar. Se ele mordesse o osso, ou se sua presa lutasse demais, os dentes super longos podiam fraturar. Os dentes de grandes felinos não crescem de novo. Ele só tem 2 conjuntos. Então, como o dente de sabre protegia suas preciosas presas? Berkeley, Estados Unidos. Jack Seng é um especialista em predadores pré-históricos da Universidade da Califórnia. Ele acha que o segredo para o sucesso do esmilodonte começou na infância. Quando olhamos o crânio de um esmilodonte adulto, vemos que ele é muito intimidante, mas é igualmente interessante pensar em como eles passaram de filhotinhos para animais tão grandes e intimidantes. Jack usa tomografia computadorizada para investigar o raro crânio de um dente de sabre jovem. E ele revela algo intrigante. Este jovem felino não tinha apenas um, mas 2 conjuntos sobrepostos de caninos brutais. Dá para ver aqui na tela. Isso é uma foto de um espécime jovem de esmilodonte com um canino de leite já crescido. Mas aqui também dá para ver muito bem, dentro do osso da face, uma parte do canino permanente.
As imagens são uma surpresa. A maioria dos mamíferos perde o dente de leite antes de ganhar o dente permanente. Mas o canino de um filhote de dente de sabre tem um mecanismo especial que permite que o dente permanente cresça ao mesmo tempo. Nós não sabíamos, até estudar melhor, exatamente por quanto tempo os dois dentes se sobrepunham. E uma das coisas que descobrimos é que o canino permanente e o canino de leite coexistiam na boca de um esmilodonte por até 11 meses. Jack acha que esse conjunto duplo de presas agia como uma apólice de seguro. Tendo até 4 dentes caninos, um par de caninos de leite e um par de caninos adultos, os esmilodontes jovens podiam ter aumentado a sua habilidade de cometer erros, porque eles tinham dentes extras para ajudá-los a praticar as técnicas de caça. Os dentes de sabre jovens podiam cometer erros, mas um adulto já crescido não tinha uma segunda chance. Ele tinha que impedir que a presa revidasse para que seus caninos não quebrassem. Leões e tigres modernos usam o antebraço para levar a presa ao chão. Então Jack e sua colega Emily Bugner analisam o número de Smilodon fatalis adulto e o comparam ao de um tigre. Esses são os modelos computacionais em 3D. À esquerda tem o número do esmilodonte e à direita tem o número do tigre. Essa simulação mostra o que acontece quando os ossos são colocados sob pressão. As marcas verdes no úmero do tigre indicam seus possíveis pontos fracos. O úmero do dente de sabre é muito mais robusto. Então, com base nos resultados, eles seriam capazes de lidar melhor com as presas e o húmero seria capaz de resistir melhor a movimentos de dobra e torção. O que isso significa é que os dentes de sabre estariam mais protegidos porque era menor a chance de lesão. O corpo do dente de sabre evoluiu para um tipo muito específico de caça. Ele tinha patas traseiras muito poderosas que permitiam que o animal emboscasse e pulasse na presa. Seus antebraços gigantes, então, prendiam o animal para impedir que ele escapasse. Só depois de terminar de imobilizar a vítima, que ele abria suas grandes mandíbulas e arriscava morder, rompendo artérias e deixando a presa sangrar até a morte. Quando ouvimos falar do dente de sabre, pensamos imediatamente no crânio e nos caninos absurdamente longos. Mas, se nos afastarmos um pouco e olharmos para o animal por inteiro, começamos a perceber que, em vez de ser só um vampiro, o resto do corpo é muito robusto e ele tem o perfil de um lutador. A evolução deu ao dente de sabre um conjunto incrível de armas. Seus dentes de sabre e seu físico corpulento faziam com que ele fosse mais poderoso do que qualquer outro grande felino que existe hoje, capaz de encarar presas muito maiores. Então, o que ele caçava? Museu La Brea. A imagem popular do dente de sabre é a de um predador em combate com oponentes gigantes da Era do Gelo, como a preguiça gigante. No Projeto 23, Sean acha que encontrou os fósseis dessa fera gigantesca. Na verdade, eu acabei de achar ossículos dermais, que são basicamente bolinhas de osso que crescem na pele da preguiça. Mesmo que fosse um fóssil pequeno, isso me indica que depois, quando eu analisar o resto desse depósito, onde tem fósseis bem grandes, eu vou achar mais partes da preguiça. Preguiças gigantes eram mamíferos herbívoros gigantes que pesavam mais de 1 tonelada. Elas tinham garras formidáveis na ponta dos braços poderosos. Uma preguiça adormecida, ainda mais presa no alcatrão, seria uma refeição farta. Mas algum animal poderia sobreviver ao ataque do dente de sabre? A equipe em La Brea encontrou os ossos de uma fera ainda maior no alcatrão. Um mamute colombiano. Ele era bem menos peludo que seu primo lanoso, mas muito maior. Ele pesava quase tanto quanto um ônibus e podia chegar até 3 metros de altura, com presas igualmente longas. Para muitos, um mamute é o oponente clássico de um dente de sabre. Mas será que um animal tão grande realmente estava no cardápio do dente de sabre?
Escavadores encontraram os fósseis de mais de 30 mamutes em La Brea. Hoje, Stephanie vai limpar o crânio de um mamute macho chamado Zed, o mesmo animal que deu início ao Projeto 23. É um processo lento e gradual, mas nós precisamos garantir que não seja corrido, porque o alcatrão costuma ocultar o que está embaixo. O esqueleto de Zed é especial. Ele está quase 80% completo. O crânio está de cabeça para baixo. Esses, na verdade, são os dentes traseiros enormes do mamute. Grande parte da cabeça está envolta com gesso para proteger o osso frágil. Mamutes colombianos como o Zed eram muito diferentes dos seus primos peludos que viviam mais ao norte, perto das enormes placas de gelo. Eles preferiam o clima mais ameno da Califórnia. Esse mamute provavelmente não era lanoso, porque aqui no sul da Califórnia não teve o mesmo tipo de glaciação como em latitudes mais altas. Então, esse mamute era obviamente grande. E era um habitante da savana. Escavadores descobriram que Zed tinha quase 50 anos quando morreu. Os mamutes viviam em média até uns 60 anos. Mas ainda não há provas de que ele foi devorado por um dente de sabre faminto. Parece que ele morreu em um riacho de La Brea há cerca de 37 mil anos. Talvez como resultado de uma luta com outro elefante macho. O paleontólogo Steve Brussat acha que o dente de sabre da Califórnia teria evitado presas tão grandes. Uma coisa que vemos bastante em exibições de museu e em filmes é uma disputa entre um tigre-dente de sabre e um mamute, como se fosse Sherlock Holmes e Moriarty. Mas isso provavelmente não acontecia muito. O dente de sabre usava suas poderosas patas da frente para derrubar a presa no chão. Um mamute colombiano como o Zed seria um oponente muito grande e perigoso. Eles eram maiores do que mamutes lanosos, então eles eram ainda maiores do que os elefantes de hoje. É uma presa muito difícil de derrubar, até para um animal tão temido quanto um tigre-dente de sabre. Então, geralmente, os dentes de sabre deviam comer animais como bisontes, cervos e antas, presas menores. A análise do esmalte do dente de felinos dente de sabre da Califórnia parece confirmar que eles preferiam comer herbívoros menores. O esmalte contém traços radioativos de plantas consumidas por suas presas. Os resultados mostram como os dentes de sabre eram grandes caçadores e se alimentavam de bisontes e cervos, animais que pastavam as gramas da Califórnia. Só um mamute muito pequeno valeria o risco. Tem fósseis que mostram isso. Tem uma caverna no Texas que era a toca, não de um esmilodonte, mas de outro felino de dente de sabre chamado Homotherium. E na toca, espalhados, estão os ossos de mamutes colombianos jovens. E esses ossos estão arranhados, mordidos e simplesmente destruídos com marcas de mordida que equivalem aos dentes do Homotherium. Então, tinha vezes, pelo menos algumas, em que alguns felinos de dente de sabre comiam alguns mamutes, mas essa provavelmente não era a regra. Descobertas como essa transformam a nossa visão sobre o dente de sabre. Elas revelam um predador muito diferente daquele da lenda de Hollywood. Mas descobrir como esse felino pré-histórico se comportava é um desafio ainda maior. A imagem popular de um dente de sabre é de um assassino solitário, assim como os tigres de hoje. Agora, novas evidências estão mostrando que ele era um animal mais social. Escondida entre os muitos fósseis escavados em La Brea, os investigadores acham a pelvis de um Smilodon fatalis. O soquete do quadril esquerdo estava perfeitamente saudável, mas do outro lado, a junta estava quase destruída. Com um buraco na superfície e com a beirada do soquete amassada como a borda de uma cratera. Parece ser um ferimento debilitante que provavelmente teria causado dor e movimentos muito limitados. Em uma máquina de caça tão refinada como o dente de sabre, isso deveria ter sido uma sentença de morte. Mas esse chegou até a velhice.
Como isso é possível? Mayrin dá uma olhada nesse espécime estranho. Por mais de um século, cientistas acharam que o dano extremo nesse osso era resultado de um ferimento de caça, como uma fratura. Caçar é uma atividade perigosa e os dentes de sabre com certeza caçavam. Então a teoria era de que esse dente de sabre em particular, com o osso desse jeito, provavelmente estava caçando, se machucou e talvez o quadril tenha infeccionado. A infecção tenha chegado no osso e tenha causado o crescimento ósseo que a gente está vendo aqui. No entanto, recentemente, nós fizemos uma tomografia do espécime. E os resultados não mostraram nenhum sinal de uma fratura. Há mais de 5.000 ossos de dente de sabre em La Brea, com cicatrizes de feridas. Mas Mayrin acha que esse tem os sinais de um distúrbio genético. Isso aqui é uma coisa chamada displasia do quadril, que ainda existe em cães e gatos hoje em dia. Tipicamente, a bola do fêmur se encaixa direitinho no soquete do osso ilíaco e eles se desenvolvem juntos, mas nesse caso, o soquete do quadril nunca se desenvolveu por completo. Foi o que nós observamos. Felinos dente de sabre contavam com quadris potentes para emboscar a presa, mas esse andava mancando. Esse animal provavelmente não se movimentava muito bem, pelo menos no estágio final da vida. E provavelmente tinha dificuldade de usar os membros traseiros para caçar presas. Mayrin acha que esse animal pode ser uma evidência de que os dentes de sabre viviam juntos em alcateias como os leões. Para poder continuar se alimentando de presas grandes e continuar crescendo até a vida adulta, ele provavelmente recebeu ajuda e possivelmente de um grupo familiar. É difícil determinar o comportamento social de uma espécie só através dos ossos. Mas animais que vivem em grupos familiares costumam caçar juntos. Escavadores em La Brea encontraram 4.000 lobos pré-históricos aqui. Esses grandes predadores caçavam em bandos, assim como os seus primos vivos. A grande quantidade de dente de sabre encontrada em La Brea pode ser uma evidência de que eles faziam o mesmo. Existem mais de 2.000 esmilodontes individuais. A grande quantidade que encontramos aqui é considerada uma evidência de que eles eram sociais. Digamos que tenha um grande herbívoro preso em um poço de alcatrão. E se você fosse um dente de sabre e tivesse algum tipo de comportamento social, então é muito provável que você andasse por lá com o seu grupo familiar, encontrasse esse herbívoro e todos ficassem presos juntos. Nova York, Estados Unidos. Em Nova York, a anatomista comparativa Joy Reidenberg, da Escola de Medicina Icahn, investiga se o esmilodonte tinha outro comportamento parecido com os dos grandes felinos de hoje. A habilidade de rugir. Leões e tigres rugem como uma forma de se comunicar. Eles avisam a outros leões e tigres na região de que aquele é o território deles e que não devem invadir. Às vezes, eles também rugem para chamar um animal aliado. Se os leões, por exemplo, estão caçando com um irmão, eles vão chamar esse outro parceiro para caça. O segredo para o rugido do leão é a laringe. Diferente de muitos outros gatos, a laringe do leão é uma conexão flexível com o crânio, através de um osso chamado hyoide. Um conjunto poderoso de músculos pode puxar a laringe até o peito, permitindo que o leão gere pulsos de som de baixa frequência mais altos do que um cortador de grama, que podem ser ouvidos a até 8 quilômetros de distância. Leões e tigres rugem com uma laringe muito grande que tem pregas vocais muito grandes. E quanto mais grossas forem as pregas, mais baixa é a frequência. Eu já fiquei perto de leões rugindo e o meu peito inteiro treme quando escuto esse som. Eu sinto no meu corpo porque a frequência é muito baixa. Os gatos domésticos têm uma laringe muito pequena e as pregas vocais são muito mais delicadas em comparação com as de um leão. Eles não são capazes de rugir porque as pregas não são grandes o bastante.
Então o dente de sabre norte-americano tinha a mesma fisiologia? Nós não sabemos que tipo de laringe o Smilodonte tinha, porque a laringe, por ser um tecido mole, não fossiliza. A segunda melhor opção é ver os ossos que movem a laringe para frente e para trás. Esses ossos se chamam ossos ióides. Pesquisadores acreditam que um conjunto de delicados ossos ióides de dente de sabre encontrados em La Brea é similar aos de um leão. Se for verdade, o dente de sabre poderia ser um predador muito mais social do que se imaginava. Se eles tinham a habilidade de rugir, talvez seja um indício de coesão social. Descobertas como essa revelam que o dente de sabre era o rei das megaferas da Era do Gelo. Mas há um mistério. O dente de sabre desapareceu de La Brea há cerca de 10 mil anos. Uma história que se repetiu ao redor do mundo. Por que ele não existe mais nas Américas hoje? Em La Brea, escavadores acham traços de um outro felino estranho. Uma espécie chamada de Homotherium, também conhecida como gato de cimitarra. Isso é um fragmento de canino de um Homotherium. Isso aqui tem vários ossos dos dedinhos. Comparado ao Smilodonte, o gato de cimitarra é quase invisível em La Brea. Isso é tudo que nós temos dos Homotherium no Poço La Brea até agora. O que sugere que eles estavam por aqui, mas não estavam em grande quantidade. A falta de achados aqui engana. O gato de cimitarra estava entre os dentes de sabre mais prósperos. Essa fera tinha presas mais curtas do que as do seu primo californiano, mas eles compensavam no tamanho. Mais alto que um Smilodon fatalis padrão e pesando 190 quilos, ele também era muito mais difundido. Enquanto o Smilodonte ficou nas Américas, o gato de cimitarra viveu por todo o hemisfério norte, desde o ensolarado Texas até a gelada França. Por que esse animal foi tão próspero? E por que, como o Smilodonte, ele não existe mais hoje em dia? Edimburgo, Reino Unido. Ornella Bertrand, da Universidade de Edimburgo, é especialista na evolução de mamíferos. Ela compara esses dois felinos gigantes. Um motivo para os paleontólogos encontrarem menos gatos de cimitarra na Califórnia é porque esses animais preferiam um habitat diferente. Os Smilodontes e os gatos de cimitarra não viviam nos mesmos ambientes. Os Smilodontes preferiam o ambiente das florestas. Eles viviam mais ao sul, em ambientes menos frios. Enquanto os gatos de cimitarra viviam no mesmo ambiente que os mamutes lanosos, nas estepes, na tundra, etc., em ambientes mais abertos. Ornella acha que cada felino se adaptou perfeitamente a cada ambiente escolhido. O Smilodonte era muito mais robusto. Era um animal bem grande, que provavelmente corria distâncias curtas, não muito longas. Enquanto o gato de cimitarra era um pouco maior, tinha um focinho bem mais longo e as patas da frente dele eram mais longas que as de trás. Era um animal que conseguia correr por longas distâncias e não distâncias curtas. Cientistas costumavam pensar que na Europa os gatos de cimitarra foram extintos há cerca de 300 mil anos, bem antes dos Smilodontes. Mas a descoberta recente de uma mandíbula no Mar do Norte pôs em dúvida essa teoria. Ela data de cerca de 28 mil anos atrás e mostra que gatos de cimitarra ainda estavam vivos e bem aqui. É mais provável que os dois felinos dente de sabre tenham desaparecido na mesma época. Por que esses dois animais, que preferiam habitats tão diferentes, tiveram o mesmo destino, ao mesmo tempo? Felinos dente de sabre não foram os únicos animais que desapareceram há 10 mil anos.
O final da Era do Gelo levou à extinção em massa de todo o mundo. Mas, diferente do asteroide que dizimou os dinossauros, esse evento só eliminou mamíferos grandes, mamutes, rinocerontes lanudos, preguiças gigantes e felinos dente de sabre desapareceram. A extinção das megaferas da Era do Gelo é um dos maiores mistérios da paleontologia. Alguns cientistas culpam a mudança climática. A Era do Gelo não era o grande mundo gelado da imaginação popular. As temperaturas variavam. Algumas espécies podem não ter conseguido se adaptar rápido o suficiente às mudanças em seu habitat. Mas por que essa extinção afetou principalmente os mamíferos grandes? Um dos muitos paleontólogos com uma teoria perturbadora é Steve Brusatte. Ele acha que a ruína do dente de sabre coincide com o surgimento de outra espécie: humanos. A data exata em que os humanos chegaram à América do Norte é muito contestada. Mas a datação por radiocarbono mostra que as pessoas coexistiram com os esmilodontes por no mínimo de 2 a 3 mil anos. Os últimos dentes de sabre, os últimos esmilodontes, morreram há cerca de 10 mil anos, então é muito, muito recente. E naquela época, alguns humanos já tinham ido para a América do Norte e para a América do Sul, onde eles viviam. E provavelmente foi a atividade desses humanos, dos nossos ancestrais, que acabou levando ao fim dos dentes de sabre. Humanos e grandes felinos são predadores e rivais naturais. Não há evidência de que as pessoas mataram esses felinos deliberadamente. Mas uma teoria é de que os humanos modernos dizimaram os grandes herbívoros que serviam de alimento para os grandes felinos. Grandes mamíferos como os mamutes colombianos nunca haviam encontrado pessoas e talvez não as vissem como uma ameaça. Steve acha que o nosso impacto foi traiçoeiro e letal. Várias espécies de grandes mamíferos morreram aproximadamente ao mesmo tempo, há cerca de 10 mil anos, no final da última onda glacial da Era do Gelo. E eu não quero dizer que nós caçávamos tudo e matávamos tudo de uma forma direta e assassina, talvez isso fosse uma parte. Mas nós causamos um efeito muito profundo no ambiente de onde quer que fôssemos. E o que vemos nos registros fósseis é que, conforme os humanos migravam ao redor do mundo, grandes mamíferos morriam logo depois. A evidência é circunstancial. Mas o que fica claro é que os humanos eram capazes de mudar o ambiente de uma forma que nenhum outro animal já havia sido capaz de fazer. Muitos cientistas acreditam que os humanos perturbaram um ecossistema já estressado. Sim, tinha mudanças climáticas acontecendo. A Era do Gelo estava mudando. As geleiras estavam derretendo, estava ficando mais quente, mas isso tinha acontecido muitas vezes antes. Por que foi diferente dessa vez? Dessa vez tinha humanos por perto, então talvez tenha sido essa combinação de humanos caçando os animais, mudando o ambiente, mudando os habitats, caçando suas presas, com uma mudança climática que tenha conspirado para dar um fim aos tigres dentes de sabre. Mas por que os grandes felinos como os leões e tigres sobreviveram? Talvez a resposta não esteja nos dias finais do dente de sabre, mas em seus princípios. O Alf Museum, em Claremont, a alguns quilômetros de La Brea, é o lar de uma coleção impressionante de fósseis que se estendem por quase toda a história da vida na Terra. Os achados incluem os restos mortais dos poderosos dinossauros. Há mais de 170 mil espécimes aqui. Escondidos dentro do cofre do museu estão os ancestrais surpreendentes do dente de sabre. Isso é um esmilodonte, um dente de sabre da Califórnia. Muito provavelmente o mais conhecido de todos. Mas também tem muitos outros dentes de sabre de vários outros momentos no tempo.
Mamíferos com dentes tipo sabre evoluíram pelo menos 4 vezes na história do nosso planeta. Os paleontólogos chamam isso de evolução convergente, que é quando animais não relacionados desenvolvem as mesmas características ou adaptações de forma independente. O que a gente tem aqui na nossa frente é o que eu chamo de precursores do esmilodonte com dente de sabre. Esse esmilodonte é de dezenas de milhares de anos atrás. E esses são muito mais antigos, de cerca de 30 a 45 milhões de anos atrás. Animais como esses, com adaptações muito especializadas, costumam ser muito prósperos. A vantagem evolucionária de ter um dente de sabre longo é que, bom, você tem basicamente 2 facas bem grandes na frente do crânio. Essa adaptação faz deles os maiores predadores em seus respectivos ambientes. Mas especialistas como os dente de sabre também estão entre os mais vulneráveis à mudança. Animais menores e menos especializados, como os coiotes e os guaxinins modernos, se adaptam muito melhor ao mundo em mudança. Eles podem comer basicamente o que eles quiserem. Então, um guaxinim pode sobreviver com lixo humano moderno. Mas carnívoros com corpos maiores precisam comer muito. O esmilodonte se especializou de uma forma que precisava de presas de corpos grandes para sobreviver. O dente de sabre evoluiu para ser um predador de emboscadas. Em vez de perseguir a presa como o leão moderno, ele se escondia nas sombras e esperava para atacar a sua presa inocente, que depois era morta com seus dentes brutais. Uma teoria é de que o dente de sabre sofreu com um declínio dos herbívoros de corpo grande que costumava caçar. Os mesmos dentes gigantes que levaram essa fera ao topo da cadeia alimentar também podem ter selado seu destino. Toda espécie tem uma data final. E uma parte disso tem a ver com a especialização delas. Então, se você se especializa em uma espécie de presa e ela fica extinta, você provavelmente vai ficar extinto também. Hoje, o dente de sabre não existe mais. Tudo o que resta desse predador magnífico são seus fósseis surpreendentes em lugares como La Brea. Mas o capítulo final dessa história talvez não esteja escrito. Maylin acredita que o mundo ainda vai ver o dente de sabre. Eu acho que mesmo que esses dentes de sabre específicos não existam mais, consideramos que essa especialização surgiu repetidas vezes em milhões de anos, em ramos diferentes da família dos mamíferos. Eu acho que tem uma grande chance dos nossos descendentes verem um felino dente de sabre ou algo assim, num futuro distante. Um grande predador de sucesso, aperfeiçoado por milhões de anos de evolução. O Smilodon fatalis era um caçador ardiloso que usava habilidade e força para emboscar sua presa. E era um animal muito mais social do que imaginávamos. As presas gigantescas que fizeram o dente de sabre ser o rei da Era do Gelo também o levaram à extinção. Mas essa fera gigante é uma superestrela que merece um lugar na calçada da fama de Hollywood. E que talvez ande por essas ruas, ou por outras, mais uma vez.